Hashtag Todas as Vozes em um IFRJ. Alô você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em mais um episódio do nosso podcast Todas as Vozes em um IFRJ, gravado diretamente aqui dos estúdios do MediaCast by Sun, no centro do Rio de Janeiro. Quero hoje te apresentar o nosso convidado, é super especial, é um padre, um frade, um franciscano, que está aqui. Vamos falar sobre basicamente vários assuntos, entre eles aqui o nosso livro, né, que ele acabou de lançar o livro dele, nosso jeito de celebrar, o festival, entre outros assuntos. Então eu queria apresentar a vocês Frei Tatá. Frei Tatá, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos e todas, independente da hora que vocês virão esse podcast. É um prazer estar aqui, professor Rodney, basicamente quase final de ano. Né? E vamos conversar do livro, da vida, um pouco da política eclesiástica, política geral, da cultura, do Freedom, vamos ver. Perfeito. Frei, eu vou começar uma pergunta simples. Quem é o Frei Tatá? Então, sou um carioca, embora o meu sotaque carioca eu perdi. E morador do Grajaú, meus pais são hoje falecidos, seu Ataíde, dona Uriza Monteiro Belo, a velha rua, que faz tempo que eu não vou mais lá, Rua Borda do Mato 438, no Grajaú. Né? Um bairro bucólico das Tamareiras, na cidade, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Né? E estou na Baixada há muito tempo, província da Imaculada Conceição, com sede em São Paulo. Hoje o provincial é o Frei Paulo, uma pessoa até jovem, e uma província dinâmica, que vai do Espírito Santo até Santa Catarina. É um bom território, para eu não errar, uma média de uns 400 frades, e também com missões em África, uns 30 anos, em Angola. Perfeito. E por que o senhor se tornou frei? Eu acho que a resposta é aquilo que não é clichê, mas a gente fala vocação. Né? Eu já era adulto, trabalhava, estudava. Na realidade, eu estava iniciando a Gama Filho quando eu pensei de ser padre. Cheguei a começar a filosofia na Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas também naquele mesmo período, aquele primeiro semestre, despertou a questão franciscana. Eu não esqueço disso. Praça Nossa Senhora da Paz, Ipanema, e estava escrito São Francisco de Assis, em letras garrafadas, na porta da igreja Nossa Senhora da Paz. E chego lá, o Frei Diamantino, que hoje é um bispo aposentado, dizer assim, né? No bom sentido, aposentado, e me acolheu muito bem, mas ele falou que os encontros vocacionais seriam no convento de Santo Antônio. No sábado seguinte, ou naquele sábado seguinte, cheguei lá, era o Frei Gabriel da Veiga, e o que mais me impressionou era o mês de maio, e tinha um sepultamento. Meu acolhimento foi no meio de um sepultamento, vendo um sepultamento, acho que Frei Patrício. Aquilo acho que foi impactante, de uma certa forma ajudou. Como é que é o nosso fim? E queria até pedir a Deus que o tenha em bom lugar. Lembro dos sermões, da missa, passado tanto tempo mesmo, uns 40 anos ou mais sobre isso. E dali eu não parei mais. Aí você tem apostolantado em Guaratinguetá, noviciado uma cidade chamada Rodeio, a 40 minutos de Blumenau. Aí nós fomos fazer a filosofia numa cidade, Campo Largo, que fica ali perto de Curitiba. E no meio da Estrada do Café, a Rodovia do Café, tem a chamada Aldeia Franciscana. É um complexo entre da Casa de Filosofia e o Colégio Bom Jesus. É um lugar muito grande, é uma fazenda. E, inclusive, esse projeto hoje ele está em mudança, por causa, basicamente, de poucas vocações. A tendência é o pessoal da filosofia não estudar mais lá. E creio que
nesse tempo todo, o auge se torna Petrópolis, que você sai da filosofia, vai para Petrópolis. E eu sou muito marcado por professores de renome, né? Leonardo Boff, Moser, e assim. Como é que foi ser ex-aluno do Leonardo Boff? O que tinha de diferente? O que me chama a atenção de Leonardo Boff é uma pessoa muito inteligente, repito, muito inteligente e muito humilde, né? Te passa uma confiança muito grande nas aulas, e ele, como um ou outro, te ensina a pensar teologia. Você não faz teologia, parece que você descobre um método, sabe? Naquilo que era o sonho dele, de a teologia fosse como você estivesse lendo o jornal, uma coisa ao alcance de todos, né? E tem esse tripé que é muito importante no sentido dos textos bíblicos, de modo particular. Você lê o texto, seu contexto, situá-lo historicamente, mas saber interpretá-lo, a fazer hermenêutica a partir da tua realidade. Isso é um método, isso é muito importante. Você não fica simplesmente ao pé da letra, e aí você usa as tuas fontes externas, e uma das fontes externas é a própria vida, hoje a internet, no passado recente eram as revistas, eram os artigos, e assim vai, né? E poder ter essa liberdade de não ser fundamentalista, né, ao mesmo tempo. E Leonardo Boff, ele tem um diferencial, é pensar a partir, isso não vem só dele, né? Um recém-falecido, de uma certa forma, Gustavo Gutierrez, que é a teologia da libertação. E hoje é bonito falar porque você não fala simplesmente de terceiro mundo, você fala de sul global, é muito legal isso. E é uma teologia que ela está, hoje, eu digo assim, com o atual Papa, ela está renovada e, assim, repensada com a exortação do Papa Leão XIV, que é de Lexité, né? Então, o pobre como no centro da vida de Jesus, o pobre como parte da própria revelação do que Jesus sonhou, que é o reino, né? E tudo que se falava contra no passado, um passado recente, quase alguma coisa fosse marxista, ideológico, agora o Papa falar de revelação, com R maiúsculo, né? Aquilo que dá força para o Evangelho, a encarnação de Jesus e tudo mais. E o senhor está citando o Leão XIV. Leão XIV, nosso Papa, e a teoria da libertação. O que é, para quem quer buscar, conhecer a teoria da libertação, o que é a teoria da libertação? Então, a teologia da libertação é teologia, né? De novo, aqui eu estou repetindo, para muitos críticos, inclusive, lamentavelmente, até um clero jovem, isso não é teologia, isso é ideologia, isso é marxismo, né? Eu acho que se recorre ao método, numa análise de conjuntura, mas acima de tudo você ter por princípio a tradição da igreja, os evangelhos, e esse olhar de quem, agora eu vou usar o que a exegese fala, Ludovico Garmo fala, entendeu? De ser de fato alguma coisa de um olhar de um profeta que não é simplesmente estar falando do futuro, mas é como ele fala em nome de Deus a partir do que ele vê a realidade, né? Então, nós estamos hoje, exemplo, dentro de um conflito que foi anunciado uma paz muito frágil, tipo lá em Gaza. Então, o que Deus está falando para essa realidade hoje, entendeu? Então, eu acho que isso é bacana, porque você se baseia na palavra de Deus, mas se baseia na conjuntura. Perfeito. Você está vendo aqui uma introdução à teoria da libertação, da teologia da libertação com o nosso Frei Tatá. E é bonito porque não dá para pensar a realidade indígenas, das mulheres, dos pobres de modo geral, sem recorrer à força, às possibilidades que a teologia da libertação te dá.
de você lembrar que foi por onde que as comunidades eclesiais de base se firmaram, né? A partir da palavra de Deus e dessa iluminação teológica de alguém que de fato, a gente está falando agora de terceiro mundo, nós falamos hoje agora de sul global, e que lamentavelmente, seja do ponto de vista econômico, político, climático, né, se torna premente falar de uma teologia que olha de fato os pobres. Perfeito. E lembrando que o Santo Padre, ele viveu um período na América Latina, né? Ele teve O atual, né? O atual Padre. Peru, né? Santo Padre. Esteve no Peru, né? Então ele tem uma Eu fiquei feliz por duas coisas. Primeiro, você vem de um Papa Francisco que ainda impacta por várias razões, mas cito duas. A questão das mudanças climáticas, nós estamos aí com a COP30, né? E o Papa Francisco deixou um legado, a Laudato Si, essa encíclica que é fantástica, de 2015, e completou 10 anos. Uma das razões que a campanha da fraternidade desse ano também falavam de ecologia, coisa mais, né? E o Papa Francisco, ele, no próprio nome, né, Bergoglio, ele atualiza Francisco de Assis. Né? E agora o atual Papa assim, traz para nós Santo Agostinho, e com um pano de fundo fantástico, que ao falar de Leão XIV, ele se remete a cada um de nós a Leão XIII. Estamos falando de alguém que viveu 100 anos atrás e que está super atual pela sua concepção de olhar a igreja e olhar o mundo, colocando de modo particular que a fé não se contrapõe à ciência, e cada vez mais nós estamos precisando das ciências, né, para o mundo que estamos aí, né? E uma ciência que tenha ética, esse que é o desafio. Uma ciência que tenha direcionamento visando o bem do homem e da mulher no sentido da humanidade, e ao mesmo tempo alguém que fala da questão social muito forte. Se você olhar hoje o mundo do trabalho, essa relativização, né, do mundo do trabalho, essa insegurança, acho que exemplo disso é nossos iFoods, nossos Uber 99. É muito interessante pensar, por exemplo, no Uber, né? O teu chefe está lá na Califórnia. É complicado isso. Mas como é que eu vou fazer uma greve contra alguém que está tão longe? Como é que você vai reclamar de direitos? Sim. Sabe? Então, é muito complicado. E é muito discutível, inclusive. Por exemplo, essa pessoa vai se aposentar? Com que direito? Se ela não pagar o seu INSS, coisa assim, ela oficialmente não tem direito hoje. Não tem. Precarização. Precarização. E me tira uma dúvida, Frei, nessa sua... Sobrevive, tá? Sobrevive. Sim. Sobrevive. Tem gente até que ganha bem direitinho, mas trabalha muito também, mas ganha direitinho. Como dizia um amigo meu, é melhor pingar do que secar. E tem gente que não está pingando, tá ganhando bem. O problema é quando você olha a médio prazo. Os direitos, né? Direitos. Frei, e nessa sua como intelectual da igreja, como é que o senhor também teve uma passagem nos Estados Unidos? Fala pra gente da sua vivência lá nos Estados Unidos, o que o senhor foi fazer lá, o que o senhor trouxe de aprendizagem dos Estados Unidos? Professor Rodney, o que eu vivi nos Estados Unidos tem me ajudado muito hoje. 20 anos depois, né? A minha primeira viagem foi em 95, tem mais de 20 anos. E é uma escola, porque na realidade eu não fui lá para fazer doutorado, coisa assim. Foi um estágio pastoral, numa perspectiva de uma igreja negra. Fiquei entre os negros católicos. Isso em Detroit, isso em Chicago. Gozado que o Papa Francisco passou pela faculdade que eu passei, como convidado. Qual faculdade? Union, em Chicago. E depois também a questão de New Orleans, que é a Xavier Institute, que é uma universidade teológica, né? Com uma administração católica mais aberta para evangélicos e tudo mais. E as pessoas vão muito lá no verão, julho, e é muito intenso.
É uma loucura, né? Então, ao longo do semestre, as pessoas estão em casa, nas suas cidades, aí voltam para, como se fosse para nós as férias aqui, né? E estudam. E isso me ajudou, porque não me ajudou só pensar a teologia, mas fundamentalmente teologia, com a professora Jamesfeld, Sean e tantos outros. Mas ajudou a pensar exegese, a psicologia. Falamos muito de Jung naquele tempo, né? E pensar em Jung na questão de você, para a questão negra católica, isso ajuda muito, e negro no sentido da gente se conhecer, a gente se aceitar e a gente levantar a cabeça, sabe? E também no olhar, de novo, uma teologia afro-americana que tem base na teologia da libertação. E aqui volta a questão de Leonardo Boff. O fato de ter sido aluno do Boff abriu portas. Entendi. Entende? É respeitadíssimo nos Estados Unidos. Mas me ajudou, inclusive, essas passagens, que depois eu volto mais 5 vezes em congresso das entidades negras católicas americanas. E lá é bonito porque você vê as irmãs organizadas, como se fosse um bloco, como se fosse uma CRB nacional aqui. Você tem uma espécie das irmãs negras organizadas, os diáconos negros organizados, os padres, os bispos organizados, né? Isso é tão forte que em 92 João Paulo II fez uma visita especial para os negros católicos. E olha que você pensa, eles não são maioria enquanto negros na população total dos Estados Unidos, não? Enquanto negros e muito menos enquanto católicos. Mas tiveram uma visita especial em 92 do Papa. Quando é que um Papa falou para nós, brasileiros católicos, assim diretamente? Não conheço. Não? É sempre no geral. De modo particular, para mim, a fala mais incisiva que foi para o continente, que é a Conferência de Santo Domingo, em 92, que eu cito naquela minha carta que estava falando, sabe? Que Santo Domingo pensa cultura. Um evangelho que se situa a partir de cultura, né? Jesus encarnado, ele é judeu. E aí você imagina que está dentro de uma cultura, está dentro de uma realidade, né? É bonito pensar isso porque aí de novo lembra aquele teólogo que eu te falava, que é o padre Toninho, né? Jesus encarnado, ele é judeu, né? Alguém que seria quer dizer, é um semita, como hoje são os palestinos, embora, né? Mas ele ressuscitado transcende tudo isso. E eu acho que isso é bonito, né? Jesus ressuscitado fala para todos nós. Claro, de novo, falando uma dimensão judaica cristã, porque cada vez mais, e isso está no próprio Vaticano II, no último concílio, 55 anos de concílio, né? A igreja entende que ela é um sinal do reino. Ela não fala na totalidade do reino, ela é sinal. Concílio Vaticano II. Eu estou falando isso porque nós estamos no século XXI, você vê a força que é, por exemplo, um mundo muçulmano, né? E como diz o Frei Alamiro, nós não estamos mais sozinhos. Basta ver no próprio Brasil, que na realidade no Brasil é uma amostra grátis do que acontece na América Latina. Os evangélicos cresceram. Quando nós celebramos agora a festa de Nossa Senhora Aparecida, eu nem citei isso nos meus sermões, mas o último censo, que foi agora 2022, revelou. Você imagina numa cidade que tem o Santuário de Aparecida do Norte, né? No passado recente era 85% de católico, caiu para 77%. Não é para pensar? Você falando de uma cidade pequena, que é uma amostra do macro que é o Brasil, né? Onde que estão os evangélicos hoje, sabe? E na realidade, para nós que somos negros católicos, dizer assim, eles são bem-vindos, eu acho que para a igreja não todo, mas você percebe que existe uma disputa maior que não passa por nós. Sabe? Sim, no sentido que cabeça vai ser o brasileiro, né? Pensando socialmente falando, culturalmente falando, né?
E aí, de novo, eu me remeto ao padre Toninho, para ser um pouco claro. O normal não é chavão e não é uma linguagem, uma coisa preconceituosa, mas o normal, se eu estiver errado, me corrijam, né? E essa pessoa já morreu há uns 12 anos. O normal, um evangélico não assiste TV Globo, não é isso? Concorda? Tá entendendo? Tô entendendo. É disso que eu tô falando. Então, o ethos do brasileiro hoje está mudando. Ou está sendo assim, está vindo uma outra força, sabe? É tipo assim, uma China que está passando, pedindo licença no mundo. É um pouco isso. E Frei, deixa eu fazer uma pergunta, voltando ainda, acho que é importante fazer esse panorama para as pessoas poderem conhecer o senhor, e, enfim. Depois dos Estados Unidos, o senhor também tem uma passagem internacional em Israel e em Roma, não é isso? Então, fala um pouquinho mas fala um pouquinho dessa experiência. Foi uma experiência bonita e muito marcante, mas foi mais prêmio. Era um conjunto de frades do Brasil inteiro, de diferentes províncias, que estavam completando em 2013 25 anos de vida religiosa. Ponto. Entendeu? Nos Estados Unidos, não. Foi uma coisa pensada, tipo, vamos aprofundar esse desafio que está posto hoje para pastorar o afro, né? E cá para nós, professor, eu estou muito consciente do desafio que é ser negro católico. How to be black and Catholic. É um desafio. Não está dado. Pelo contrário, você só tem problemas. Tá entendendo? Só tem problemas. E a igreja, eu acho que não entendeu isso ainda. Né? Se você trazer os santos negros, né, o que eles falam hoje, né, os grandes teólogos, tipo negros, sabe? Olha só, muita gente nem pensa nisso, mas não dá para. Eu acho que é um momento de parar para pensar. Essa igreja do Brasil, esse Brasil com 56,4% da população negra, majoritariamente católico, não como no passado, né? Mas você vê um conclave e todos os cardeais que foram do Brasil para eleger Leão XIV brancos, enquanto no mundo nós, em termos de população negra, só perdemos para a Nigéria, que está dentro da própria África. Sim. Aí se falando muito de três cardeais que são africanos, que eram papáveis, né? Mas você não tem um negro católico. E isso é flagrante porque nós somos marcados, a minha geração é marcada por Dom Lucas Moreira Neves, que morre em 2002. E Dom Avelar Brandão, se não me engano, morre em 82. Sabe? É um gap aqui, sabe? E como é ser um padre negro no Brasil hoje? E vou botar mais uma pimentinha na pergunta. E às vezes a gente vê na internet aí, Frei, uma situação que o pessoal fala, né, que quer ver, que gosta de ver o padre celebrando de costas a missa em latim. Tem uma turma agora que está gostando, está aplaudindo esse tipo de situação. Isso é uma coisa que já passou há muito tempo. Então existe às vezes a gente percebe que um apego por esse tradicionalismo aí, essa construção. Como é que o senhor está vendo como é que o senhor vê isso? Como é que é ser negro católico num contexto cada vez mais tradicional? Então, tem que deixar claro que também tem negros católicos moderados, conservadores. Sim. E tudo mais. Claro. Né? E está no seu direito. Exatamente. O meu problema é que é totalmente oposto. Como imaginar uma igreja que pense que também pode ser plural? Né? É isso que é legal quando você vai nos Estados Unidos. Por exemplo, em Chicago, a comunidade católica de Chicago, ela se reunia na periferia, Mary Lowell Park, e na igreja você tinha as missas, os encontros americanos, tinha os encontros dos latinos, no sentido de hispânicos, e tínhamos nós. Então só mudava o espaço. E o compromisso era: encontro limpo, deixa limpo. Sabe? Um básico. Né? Sim. E aqui você não consegue isso. Na realidade, as pessoas
tem esse preconceito ou um racismo religioso interno de que não pode ter uma missa com tambor, sabe? Esse que é o problema. Demonizam tudo, sabe? Aí, o fato de ter um tambor faz com que a missa deixe de seguir o rito, Não, eu acho que católico. Vamos explicar isso para as pessoas. A maior prova disso... Ou tem que ter harpa, né? A maior prova disso é que o missal é o mesmo. O missal é o mesmo, O missal é o exatamente. mesmo. Então. O missal é o mesmo. Tá entendendo? O missal é o mesmo. Então, O missal proíbe o tambor? não, pelo contrário. Então pronto. Sabe? O tamanho que é o Brasil, ou a realidade negra do mundo, poderia até pensar num rito próprio. Né? Tipo Congo, coisa assim. Entendi. Mas a gente não estão pedindo nem tanto. Nós estamos pedindo só a respeito no básico. Entendi. Entende? O dançar com cerimônia para Deus. É bíblico. Salmo 50. O tocar harpa, nosso querido Davi, o rei Davi. Mas não estamos falando disso, nós estamos falando daquilo que é muito próprio do negro. Né? É assim, é muito... o negro, a negra, que também tem negros que não é assim, né? No sentido tradição familiar, tudo mais, tá? Que é música clássica, alguma coisa assim, né? E nós queremos, e aí até porque tem uma força muito grande nos últimos 40 anos, o que as comunidades eclesiais de base ajudou o movimento negro católico, que é hoje Pastoral Afro. Né? O problema é que nós vamos além disso. Eu lembro que o Dom José Maria Pires, num dos encontros de SEB, de Santa Maria, você vê um recorte. Né? O desafio de saber acolher nossas comunidades de matriz africana com respeito e tudo mais. Não é misturar, é ter respeito. De você poder... de fato, falar hoje, eu vejo inclusive a urgência de dos nossos santos negros, uma Santa Baquita, um São Benedito. Você olha para a Baixada Fluminense, inclusive, tem até uma capela, uma comunidade ali em Agostinho Porto, dentro de São João, que é Santa Baquita. Mas ela, não vejo o trabalho dela enquanto pastoral afro. E você tem a nossa paróquia São João Batista, que a gente tenta há anos. E nós estamos lá de uma forma resiliente. Hoje, um núcleo de oração e convivência, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. E nós estamos vivos. E você percebe que não há um olhar institucional de tipo, vamos dar uma casa para São Benedito. Né? E detalhe, São Benedito também é franciscana. Olha aí. São Benedito é franciscano. Então, não tem mimimi aqui, tem história, tem vida. Tá? A gente acabou de fazer um tutu à mineira, até, o nosso sonho era uma feijoada, mas está muito caro, tá entendendo? Mas foi tão bonito quanto. Teve feijão no final das contas. Né? Então esse é o desafio. Tá? O ser negro católico na igreja exige hoje, o ideal que tivesse começado antes, era uma catequese hoje antirracista, para você formar esse novo católico negro, ou as pessoas solidárias entenderem, sabe? Porque com quem está aí, parece que tipo assim, já está dado, sabe? Por que eu estou falando isso? Lamentavelmente, não é nem com preconceito, não. A campanha da fraternidade sobre o negro foi em 88, gente. E você tem que lembrar, inclusive, que em 88 foi a única campanha que a igreja teve que se repensar internamente. Para quem lembra, quem atua em sua idade, exemplo, no Rio de Janeiro, o cardeal falecido, com todo o meu respeito, o Eugênio Salles, fez um outro texto básico. Ele não seguiu o texto básico da CNBB. Entendi. Por quê? Você acha por quê? Porque ele viu divergência, para ser talvez um pouco mais próximo da verdade, ele pensou que a gente estava dividindo, tá entendendo? Entendi. A igreja. E não era isso. Né? Gozado que
mais tarde falava-se hoje de racismo reverso, né? Em Madeira, nunca isso, nunca. Pelo contrário, o desafio maior é o oposto, né? Oposto. Quem é a base da pirâmide da sociedade brasileira hoje? Quem é a base? Né? De modo particular, as mulheres negras. Né? O negro, e tem um discurso recente do pastor Henrique Vieira, né? Ele falando no plenário, que todo mundo sabe disso, né? Quem é a maioria nos nossos presídios? Nossa juventude negra. Eu falei no sermão no dia 12, há um navio negreiro nas nossas penitenciárias. E detalhe, o senhor é professor, uma universidade é muito mais barata do que uma penitenciária. Não há dúvida. Essa é a questão. Uma universidade é muito mais barata do que uma penitenciária. Então, alguém em 95 me falou isso em Detroit, né? Puxa, vocês têm Paulo Freire, mas parece que a gente esquece. Sabe? Esquecemos. E aqui, não esquecer, esquecer naturalmente, pelos anos que passam, mas também tem um recorte ideológico. Não interessa, né? Porque é revolucionário no bom sentido. Educar as pessoas, fazer letramento normal, inclusive letramento político, sócio-religioso, é empoderar as pessoas, é empoderar os pequenos, as mulheres e não tudo mais, entendeu? Então, esse desafio. E aqui, você repara, nós não estamos falando nem de direita e de esquerda, nós estamos falando de direitos humanos, nós estamos falando da pessoa ter direito à fé dela, à maneira de pensar, de amar, sabe? De ser família. Olha, professor Rodney, com todo amor à igreja, mas você pergunta, cadê o lugar da família negra na igreja? Né? Porque você fala, por exemplo, de pastoral da família, SCC, mas você vê um ou outro, tá entendendo, casal, família negra. Você não vê um número expressivo, sabe? E muito menos... Agora, que é um detalhe, aí de novo me remete ao padre Toninho. Por natureza, professor, o negro é espiritualizado. Ele reza, ele procura Deus. Né? E nos últimos anos, aí põe os últimos 30 anos, a grande força neopentecostal na igreja é a renovação carismática. E você tem muitos negros. Na renovação carismática? Muito. Como tem na igreja batista, assembleia, percebe? Como tem nos terreiros. Como tem nos terreiros. Então, esse ser negro, por natureza, é alguém que procura Deus. E aí o padre Toninho falava assim, no fundo, é a grande casa dividida em cômodos. É a mesma casa, sabe? Uns estão na sala, aí você pode dar essa sala como terreiro, como a Igreja Assembleia de Deus, os neopentecostais, outros estão no quarto, outros estão na copa, entendeu? Por natureza. Olha, é muito difícil você encontrar entre nós negros e falar assim, eu sou agnóstico, eu sou ateu. Você até encontra. Mas o cara tem que ser muito assim, acima da média, eu também repeti, em cima da média, na classe média, meio intelectual, entendeu? Para dizer assim, eu sou agnóstico como negro. Muito difícil. Muito difícil. Agora ele pode até não ter igreja no sentido de instituição, mas acredita em Deus. Entendi. E aí, voltando um pouco, estou tentando fazer aqui uma retrospectiva. O senhor começa a falar. É importante dizer que a CNBB possui lá uma sessão sobre a pastoral afro. Fala um pouquinho dessa. Na realidade, de novo me remeto ao padre Toninho. Quando se sai do Concílio Vaticano II, esse concílio vai sendo traduzido no continente. Sim. Aí vocês têm Medellín, que já faz esse olhar para um continente. Um continente hoje que nós estamos falando modernamente desse sul global. Pobre, né, desigual. Né? E aí você logo em seguida tem Puebla.
Você tem 68, Medellín, né? E logo em seguida Puebla, 79. Aí você vê esse rosto indígena, negro, e aí você tem a opção preferencial pelos pobres, pelos negros. Aí você pergunta, quem são os pobres? Aí começa a nascer, não a pastoral afro, mas você dá força para começar a ver movimento negro unificado, sabe? E aí você tem a campanha da Fraternidade de 88, que eram os agentes de pastorais negros, os APNs. E aí, logo em seguida, você tem a pastoral. E quando você é a pastoral, tem um bispo de referência, que hoje é o Dom Zanoni, bispo hoje em Feira de Santana, na Bahia. E aí também você faz um corte, porque no fundo tinha muitos negros que caminhavam conosco, até continuam caminhando, mas não eram necessariamente católicos, entendeu? Sim. A pastoral é um movimento católico, um movimento pastoral. Uhum. Mas aqui, de novo, tem que ser feita uma outra observação. Pastoral afro é uma pastoral com desafios sociais. Como assim? Nós não somos um movimento, nós não somos um grupo simplesmente de oração, tá entendendo? Você tem que unir aquilo que hoje eu cito na minha carta, o documento 26 da CNBB, que é catequese renovada. Você tem que juntar a fé e a vida. Você tem que juntar as palavras de São Tiago. Tiago 2, versículo 14. Fé sem obra é morta. Sabe? De que eu vou rezar, tá? Mas e meu irmão que está passando fome? E meu irmão que está na periferia, que acorda de manhã com um helicóptero em cima, o caveirão que voa, né? Isso, sabe? Sabe? E por que se incomoda tanto? Incomoda porque aí faz lembrar Dom Helder Câmara, né? Quando eu sou bonzinho com os pobres, na ação social, sou aplaudido, mas quando eu falo por que eles são espoliados, pobre, você é política, você entendeu? É exatamente isso. Não é nada novo, é Dom Helder Câmara. E aí, passando, o senhor está com um livro aí em mãos, né? Você está falando da Pastoral Afro e da sua obra, que já está em segunda obra edição. Com a Adelaide, com um apoio muito grande desse grupo de São Paulo, professores, a professora Patrícia Teixeira, professor Klaus, Ângelo e outros, né, que viram no ano passado uma apostila que nós estávamos preparando, e preparamos e fizemos um encontro de formação para um grupo em Nilópolis, nessa mesma paróquia, Nossa Senhora Aparecida de Nilópolis, que estava em festa domingo passado, dia 12, tanto para a Pastoral do Migrante, que é um olhar diferenciado que o Papa Francisco deu para o migrante, no sentido refugiado, essas coisas todas, e a Pastoral Afro. E o nosso jeito de celebrar, ele tem a felicidade de sair a partir de um contexto de uns 30 anos de experiência na Baixada Fluminense, com grupos que muito trabalhou o Frei Davi Raimundo, hoje da Educafro, que é um pré-vestibular, mas com muitas seminaristas, freiras, negras e tal, leigos, esses últimos 30 anos nessa realidade ali de São João, de Nilópolis, incluindo a paróquia Nossa Senhora da Conceição, que era da província até então, hoje faz parte da Diocese de Nova Iguaçu, enquanto está na responsabilidade do Bispo de Nova Iguaçu. Antes, você continua com o Bispo, inclusive o último, Dom Luciano, mas sim a província franciscana, da Imaculada Conceição. A mesma província que tem essa casa aqui, esse convento aqui, Santo Antônio, no centro do Rio, na Carioca. E esse livro fala um pouco disso. Mas a gente foi além. No livro, a gente aponta, a gente não aprofundou na questão de uma devoção muito bonita em Angola, que é a Mama Mushima, Nossa Senhora, seria assim, Sagrado Coração de Maria. Hoje o pessoal de Salvador cultua, tem Nossa Senhora Mama Mushima muito forte.
Tem uma experiência dos Estados Unidos que eu trago, que é o Festival Kwanzaa afro-americano. Eu ia perguntar do Kwanzaa. Que eu tenho certeza é super atual, no sentido de ligar as muitas expressões, lutas do povo negro no geral, porque o festival não é religioso, o festival é cultural. Mas o padre Clarence Williams de Detroit, em 95, depois de 96, me ensinou isso, inclusive fazer isso a partir de um olhar catequético, pastoral. E o Kwanzaa tem frases, tem palavras que são... Então, os 7 princípios. Quais são os 7 princípios do Kwanzaa? Você lembra de cabeça? Tinha que abrir o livro aqui. Mas é fundamental, por exemplo, o que eu gosto muito. Então, gente, vamos um minuto. Pessoal, você quer conhecer os 7 princípios do Kwanzaa? Tem que comprar o livro Nosso Jeito de Celebrar. E compra onde o livro, Frei? Eu acabei de sair da livraria Paulos, aqui do lado, na Rua México, tem ali. R$35, talvez até mais barato. E São João de Meriti, quem está em São João? Compra onde? Livraria Córdoba. Córdoba. Alô, Alô, Diego. Alô, Diego. Córdoba, qual é o endereço da Córdoba, meu Deus do céu? Aí no centro de São João de Meriti. Centro de São João, perto da Rua da Matriz ali. Isso. A Galeria 44, né? Eu não lembro o número não, mas é ali bem no centro de São João, fácil de chegar. Puxa na internet, Livraria Córdoba. Isso. O nosso confrade lá da Academia de Letras. Também está lá. E está na própria lojinha agora reinaugurada, São Miguel Arcanjo, da paróquia São João Batista, no centro de São João. Opa, na lojinha da igreja ali embaixo? Sim. Então tá fácil de chegar. Quem quiser lá comprar ou conhecer o livro. E aí tem as 7... Os 7 princípios. Os 7 Kwanzaa tem 7 princípios. Eu lembro que tinha princípios. Eu vou abrir o livro. Eu vou abrir. Tô sem Mas a gente vem aí mais de 20 anos celebrando o Kwanzaa. E esses dias eu fiquei muito grato de ver esse restaurante de uma família negra que tem aqui na Praça da Bandeira. Qual? Meu Deus, é tão chique o lugar que eu esqueci agora. Aqui no Rio? Aqui no Rio, na Praça da Bandeira. Eles celebram o Kwanzaa. É mesmo? Celebram. Que legal. É uma família, fizeram 10 anos, estava agora lá fazendo a benção. Fugiu o nome do restaurante maravilhoso. E eu estou fazendo propaganda do restaurante aqui. Ainda bem que eu estou lembrando o nome, mas vale a pena. Pode fazer. Um feijão, um bolinho de feijão lá, maravilhoso. Aqui o livro está aberto. Quem sabe do que eu estou falando é aqui na Praça da Bandeira. Um restaurante, esqueci o nome, maravilhoso. Eles celebram o Kwanzaa. Entendi. O Kwanzaa vem do dia 26 de dezembro até... no final do ano, sempre no final do ano. Depois do Natal. E aí que é uma expertise, por exemplo. Muita gente fala, é o Natal afro-americano. É depois do Natal. A beleza dele é dia 26. E é de propósito, porque para você pegar o que está no comércio, mas já mais barato, e sempre presente para as crianças, educativo. Entendi. Sempre educativo. É curioso, porque realmente eu tenho a ideia do Kwanzaa como sendo uma festa ligada ao Natal, mas é verdade. Você está ligado, mas é dia 26. Depois, é dia 26 de dezembro, tá certo. É sempre depois do E, na realidade, o americano, o final do ano dele é muito rico. Que é desde o dia de ação de graças. O Thanksgiving. Já vem numa pegada muito bonita de... E com clima, né? De neve, essas coisas. Sim. Chicago tem isso. Entendi. Vamos ver os 7 princípios do Kwanzaa aqui. Tem que achar aí. Tem que achar aí, está no livro. Eu só sei que nós estamos falando de coisas que dão uma alegria muito grande, mas como dizem os americanos, é sempre o struggle, é sempre com luta. Né? Sim. E o Kwanzaa tem isso. Tem a Kinara, que é as velas, né, onde você coloca as velas. Então você tem no centro a vela preta, negra, né, preta, que lembra o continente africano, a terra-mãe, Motherland. Aí você tem o lado verde e o lado vermelho. Isso. Então o vermelho sempre lembra da vida que é dura, do sangue, mas também da esperança. Sim. Que é o verde. Né? Então é um pouco isso. Que dá um pouco da bandeira de África, né? Do panafricanismo. Né? Dr. Marula Karenga, lá pelos anos 68, faz isso e deixou um legado. Entendi. Isso falta na igreja.
é de você pegar nossas crianças e dizer para elas quem são elas, né? Quem são elas? Quem é a minha família, sabe? Como nós estamos vivendo, qual é a nossa esperança. E é muito triste porque, de um lado, você tem uma cultura muito forte, e o censo diz isso, né? Negros como em IBGE, nós não somos maioria, pelo contrário, mas é muito difícil de falar de cultura brasileira sem pensar no legado que o negro e os negros dão. Fui mais rápido aqui na internet, tem uma Sim. tal do IA aqui, da IA. Você pode citar para mim aí? Posso, tem os nomes aqui que acho que talvez só consiga falar melhor. O Moja, que é unidade. O Kujichakulia, que é autodeterminação. isto. O Jima, O Shima. que é trabalho e responsabilidade coletivo. Eu acho que isso é muito interessante para o povo negro. A gente estava falando disso hoje de manhã, lamentavelmente. É chato falar isso. E eu aprendi, inclusive, até que não somos só nós, mas às vezes tem que ter muita desunião entre nós, sabe? Uhum. Muita puxada de tapete. E é muito complicado, porque nós somos do mesmo lado, em tese, né? Em tese. Sabe? Em tese. É bom falar em tese. O Ujama, que é economia cooperativa. Isso é fundamental. NIA, que é o propósito. Mas vamos ficar na economia, sabe? Uhum. Meu Deus, tinha que lembrar o nome do restaurante ali. É uma família unida, inclusive dá trabalho para os outros. Mas você percebe, se uniram. Sim, ao redor. Ao redor, tá entendendo? Perfeito. Como que a gente vai ter o nosso ganha-pão, sabe? E você pensa isso de uma forma maior, mais macro, né? Isso é possível. Perfeito. Aí você vê o que seriam as cooperativas, sabe? Isso falta. No fundo, quando a gente cita agora o documento 26 da CNBB, que é a catequese renovada, no mundo cada vez mais secularizado, globalizado, se você não tem a sua tribo, você não tem identidade. Sim. Não tem identidade. Não é para se fechar, de uma certa forma se proteger, ao mesmo tempo da melhor forma de dialogar. Sim. Sabe? Tem que ter. Aí caminhando aqui nós temos o Kumba. Que é a criatividade. Aham. E... Então, gente, o Kwanzaa está na página 115 diante aqui, ó. Isso, achou ali. E o Imani, que é a fé. Sim. E uma fé, necessariamente uma fé na vida, acima de tudo. Não mexe na tua questão da tua religiosidade. Se você é de Umbanda, se você é de Candomblé, se você é muçulmano, mas você tem fé. Sim. Fé. Claro que se eu falar da minha fé, ou numa celebração do Kwanzaa, numa comunidade católica, eu sei quem é a minha fé. Uma fé abraâmica, não tem dúvida, sabe? Mas é aberto. Entendi. Não é especificamente... Não. Kwanzaa não tem dono, no sentido... Tem um autor que pensou, né? Mas Kwanzaa você pode estar fazendo um sindicato. Entendi. Não é problema. Agora, avançando, Frei, e a sua obra, né, que é o jeito de celebrar, eu vi na internet lá com o Padre Júlio Lancelotti, lá em São Paulo. Conta pra gente essa experiência. Então, foi em janeiro, se não me engano, 19 de janeiro. Foi uma experiência fantástica, por tudo que o Padre Júlio Lancelotti representa. E aí é uma questão que a gente volta à teologia da libertação, né? Nós estamos falando de um padre numa paróquia que com certeza tem uma boa formação, mas não estamos falando de um grande teólogo. Cadê os nossos grandes teólogos hoje? Sabe? Parece que a igreja deu uma silenciada, sabe? Mesmo os nossos bispos, que sempre tivemos, um Dom Mauro Morelli, que tem 2 anos de morto agora, sabe? Um Dom Angélico, que morreu recentemente. Então, aqueles nossos se foram, tá entendendo? Então, é desse lugar que a gente clama, sabe? E aqui tem, inclusive, uma coisa bonita, que me remeto de novo à catequese, documento da catequese renovada. Coisa assim, de 20 anos depois fazem a segunda edição, porque se tornou necessária. Né? Entendi. Pelo menos você tem um documento. Agora, se eu falar da catequese da questão afro-brasileira, é realmente
Nem nunca ouviu falar. Professor, Nunca nem ouviu falar. eu estou como Interessante. superintendente de igualdade racial na cidade de São João do Meriti. Verdade. Aí quando você vai para o lado cidadão, você tem a Lei 10.639, você tem a 11.645, Sim. você tem a velha Lei KO, Sim. tudo para te letrar. Estatuto E na igreja, da Igualdade Racial. Estatuto da Igualdade Racial, cotas. Cotas. Aí quando você olha para a igreja, o que eu tenho? O Entende? que eu tenho? O que eu tenho? O senhor acha que Que eu tenho, a professor? falta de prioridade, de ter, porque a gente começou falando disso, eu estava falando, em algum momento da nossa conversa, da falta de subsídios de documentos que respaldem você citou agora, claro, a carta da CNBB, mas cada vez mais Então. esses documentos. Por que será que são tão protelados esses documentos? Então, 88 tem um bom texto, o texto básico da campanha da fraternidade. Sim. Aí depois, se logo em seguida não, passou um tempo, saiu um documento 85 de estudo. A CNBB tem 2 blocos de documento, os de estudo, que são os verdes, que são bons inclusive, e os azuis, que é como se fosse assim, está chancelado, definitivo, é o que a igreja pensa. Esse falta para a pastoral afro. Entendi. Esse falta. Alô, Tá. CNBB, vamos ter o documento azul da Pastoral Afro. É. Alô, Dom Zanoni? Dom Zanoni e também hoje o meu confrade lá do Rio Grande do Sul, que é o presidente da CNBB, Então, Dom Jaime. Dom Jaime e Dom Zanoni, acho que é importante surgir uma conferência, um documento que possa respaldar, porque isso tem gerado interpretações dos Parece leigos. que nós estamos né? fazendo ao pé da letra, as pessoas falam, é macumba. Com todo respeito à palavra macumba, que não é a macumba que as pessoas falam, Sim. mas logo nos demonizam. Sim. Como demonizam as matrizes africanas, sabe? É muito Sim. triste. E a gente fala, eu sempre gosto de lembrar, recentemente acho que no Araruama teve lá uma depredação de igreja, sempre às vezes acontece aí um Pode ato até aqui ter, de mas pichação. não se compara com o que acontece com as matrizes africanas. Claro que não, se não se compara. Mas eu estou dizendo disso, mas em algum momento começa. A própria área ali da Cidade Alta, Claro. as igrejas passaram um problema. Na Mas verdade, antes disso, as matrizes africanas da área já estavam com o problema. complexo de Israel, Complexo de Israel, Cidade Alta. traficante de Cristo, essas coisas. Não quero nem falar disso, não estamos no podcast. Pois é. Deixa para outro convidado para falar Seu disso. convidado. Mas então, voltando à nossa conversa, Frei, aí nós passamos por Estados Unidos, passamos por Israel, por De Roma. Israel, Sim, a gente não chega em Israel. Nós chegamos em Roma, isso. vamos para Assis Assis, e depois Israel. tá. E aí ressalta o Assis que me coloca numa condição de padre negro, frade negro, é aquele São Francisco que beijou o leproso. Foi o encontro do pobre, Uhum. sabe? Do contrário, você coloca que não tenha sido alguém que foi muito próximo de Cristo, mas você distancia ele da realidade. E o senhor também tem como vocação a juventude e a negritude, né, Frei? Como vocação. Sabe, se você não cuidar, fica um São Francisco longe do povo. E não pode ser. Não pode ser. Não. São Francisco é aquele que beijou o leproso, abraçou o leproso, abraçou o pobre. Né? Como também, como se vê alguém que teve uma sensibilidade enorme com a natureza, com a nossa mãe terra. É um dos textos mais brilhantes que tem de São Francisco, que é o Cântico do Irmão Sol, né? Cântico das Criaturas, que fez 800 anos. 800 anos. A ordem dos frades menores, tem a OFM, tem quanto? Em torno de 800 anos também. Tem. A ordem que São participa. Francisco, Idade Média. A Idade Média, né? Você faz uma parte de uma ordem que tem 800 anos e então inclusive- os últimos 8 séculos falando disso. Título de ordem são as ordens de Idade Média. Sim, Depois você fala de congregações. entendi. Entendeu? Entendi. Então, esse é São Francisco, que eu acredito que tem muito o que falar para os nossos tempos. Né? Eu quero falar uma coisa.
Eu não consigo, tipo assim, ser um devoto de São Francisco, vou rezar para São Francisco. São Francisco para mim é um inspirador e pronto. Eu rezo para Santo Antônio, para São Benedito. Você entende? Entendi. Entendi. Ele me inspira e pronto, São Francisco. Uhum. Agora, eu acredito, professor Rodney, que o Papa Francisco atualizou o carisma. Entendi. Nós estamos com essa dívida eterna com o Papa Francisco, sabe? Ele pautou São Francisco no século XXI. Entendi. Afinal de contas, o Papa é eleito em 2013, já estava no século XXI, certo? Sim, sim. Então, ele colocou São Francisco no século XXI. Esse, sim, ninguém vai tirar dele, é um legado. Entendi. Legado, sabe? Eu acredito também que a nossa juventude negra, católica, ela tinha que se despertar para ontem, os nossos catequistas, sabe? Qual é a nossa contribuição para esse século, para a própria igreja, tá entendendo? O que está aqui no livro, que são as palavras do filho Leonardo Boff, e até então, 88, ele ainda era frade franciscano, nosso professor, no encontro em Nogueira, Petrópolis, isso aqui está no livro, que ele disse com todas as letras, ele que é descendente de italiano, se vocês não fizerem, ninguém vai fazer. Sim. Ao menos numa iniciativa. Solidário, graças a nós temos um monte de pessoas. Perto ou longe, nós temos solidário. Uhum. Mas na pele, somos nós. Não tem jeito. Não tem jeito. Ó. Não tem jeito. Então, se nós mesmos não gostamos do tambor, das nossas rezas, dos nossos congados, dos nossos reisados, das nossas irmandades, quem é que vai gostar? Agora tem um detalhe, todas as festas né? católicas. Detalhe, católica. Ninguém, isso é Saint-Exupéry, né? Você não ama aquilo que não conhece. Então a igreja tem um déficit, não apresenta, sabe? Com todo respeito, respeito, carinho, né? E nos últimos 2 anos falou tanto de Acutis, né? Carlos Acutis. No ano passado, São Benedito fez 500 anos do seu nascimento. Falou, mas não se compara do que se falou nesses últimos 2 anos de Carlos Acutis. Uhum. Eu estou sendo radical? Não estou sendo. São os fatos. Celebrar a missa, tá falando, tá entendendo? E deixa eu... E detalhe, professor, Pois não. de novo, Carlos Acutis faz um recorte necessário, que é a questão da internet. Mas tem internet de qualidade nas nossas periferias, nos nossos próprios colégios, tá entendendo? Então chega uma hora que não desce, não vai na ponta, tá entendendo? Quem domina isso? Quem domina isso? E a sua área, né, professor? Sim, minha área é informática. Você percebe o problema? Agora, detalhe, são notícia até velha. Para a Europa funciona, Acutis. Uhum. Agora na canonização saiu um trem, professor, de Assis com 1000 pessoas. Nossa. Um trem para ir para a canonização. E percebe, é um apelo. Mas precisa do apelo, porque as igrejas na Europa estão virando boate, museu, restaurante, não é o nosso caso aqui. Entendi. O que faz com os espaços celebrativos na Europa, muitos deles, igrejas lindíssimas, está virando pista de skate. É surreal falando isso, mas é verdade. Existe. A que se deve, só acho que isso? A indiferença? Professor, é tudo, mas talvez o grande chavão assim é botar. O secularismo, sei lá, tá entendendo? Entendi. Por isso, de novo, né? Que Agostinho se torna necessário. Entendi. Sabe? Essa espiritualidade. De pensar. Pensamos como Papa Francisco, São Francisco. E agora é a hora de Agostinho, tá entendendo? É uma grande conversão. Santo Agostinho é um grande convertido. Pensar de uma forma teológica profunda para o nosso tempo, tá entendendo? Uhum. Santo Agostinho. Foi muito assertivo o nome, sabe? O nome fala. Vamos mudar de assunto. E o Flidan, Frei? O que significa o Flidan, nosso festival lá em São João? Professor, eu vou mais longe. É a 13ª edição. Isso.
Nós estamos com problemas de caixa. Quase todos mas, os anos. Hoje esse ano está mais complicado. Mas eu já vislumbro até o próximo tema, sabe, professor? É mesmo? Mas vamos falar desse tema desse ano primeiro. Não, porque é necessário. Claro, qual o próximo tema? Então nós estamos falando esse ano de agudais. O que são os agudais? Para a audiência que não sabe o que é o termo. Então, os escravos libertos no Brasil que voltam para a África. Tá? Isso é muito bonito. Fica ali em Togo, Nigéria. Voltam para a África. Isso traz uma autoestima, tipo assim, voltar para casa. Né? Voltar para casa. Inclusive, não esquecendo da casa, porque tem muitas coisas que eles propõem lá, né? Na área da construção, na área da cultura, daquilo que vivenciaram aqui. É um pouco fluxo e refluxo de Pierre Verger. Sim. Né? Mas quando eu olho para o futuro, professor, existe um tema que o Rio de Janeiro precisa ouvir. Qual o tema? Os quilombos urbanos. Quilombos urbanos. Olha, o Freitas está já começando a falar do Flidan Quilombos urbanos. 2026. Você imaginar que o Sacopã está na área da Lagoa Rodrigo de Freitas, Sim. um dos metros quadrados mais caros do Brasil, e eles estão lá resistindo, sabe? E existem outros quilombos também aqui na região metropolitana. Vários. Um desafio, e aqui eu coloco, eu não vou nem entrar no mérito, né? Nós estamos falando da região da Pequena África, que envolve Pedra do Sal e tal, dos investimentos que a gente está vendo. Milionário, né? Em torno do Cais do Valongo. Mas as pessoas estão esquecendo do quilombo da Pedra do Sal. A especulação imobiliária ali pressionando. As pessoas não estão deixando que fosse uma meia dúzia de casa para você chegar de fato no quilombo da Pedra do Sal. Nós estamos daqui a pouco falando de uma Pedra do Sal mítica. Meu Deus. Sabe? Do passado. E as pessoas estão vivas ali. Algumas eu já fiz missa de 7º dia, João Marto. Mais 3 pessoas, lideranças, lamentavelmente. Mas ali em torno ali da igreja do São Francisco da Prainha tem um significado, sabe? É terra preta. E falando do São Francisco da Prainha... A própria Pedra do Sal, ela é profundamente negra, tá entendendo? É tombada. E se me permite dizer, porque tem toda a questão do axé, o pó afonjá, que está em Coelho da Rocha, esse terreiro, né, Queto, da mãe Regina de Iemanjá, nasce ali. A pedra, fisicamente a pedra de Xangô, sabe? Isso precisa alguém só falar. É lamentável que tem que ser um padre falando isso aqui, tá entendendo? Isso devia ser desconhecimento público, defendido, sabe? E de alguma certa forma permitido, do ponto de vista cidadão, de ter ao menos uma pontinha, sabe? Que hoje não tem. É interessante o senhor falar do Eliaxé Pó-Afonjá. E essa semana passou. Está sendo tendo uma reforma lá, não? Vai ser entregue as obras agora dia 1º de novembro. Pelo Estado, não é isso? Fruto do tombamento que foi em 2016. Isso. E aí interessante, porque eu estava assistindo na CNN uma matéria sobre a reforma da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, aqui no centro do Rio. E aí, falando do investimento e tudo mais, falando da reforma, que é uma reforma vultuosa, importante, necessária. E a matéria falava da reforma da igreja, uma igreja presbiteriana, se não me engano, ali no centro do Rio. Eu acredito que sim. Da catedral. Ela é histórica. Da catedral presbiteriana, ali no centro do Rio, perto da Praça Tiradentes. Sim, lindíssima. Lindíssima. Não é isso, igreja? Eu acho que ela é um pouco tipo gótica, porque relembra a Catedral de Petrópolis. Isso, menorzinha, mas... sabe, é meio gótica, assim. Isso, posso estar errado, mas é próximo disso. Presbiteriana, não é isso? É. Catedral presbiteriana. E citou Eliaxé Pó-Afonjá na matéria. A impressão que eu fiquei, claro que ali já era, a matéria tem o cuidado, a delicadeza de dizer, olha, está investindo no patrimônio cultural, ambos tombados, né? Tombado em NEPAC. Tombado em NEPAC. Que é o órgão público do governo do estado que cuida do patrimônio material, imaterial, enfim. Mas a matéria tem esse cuidado de falar, olha, estamos reformando
a Catedral Metropolitana, mas também estamos reformando a Catedral Presbiteriana e também estamos reformando o Ilhéus Paul Afonjá. Claro que é importante esse tipo de cuidado do Estado, né? E de alguma forma no Estado laico, acho que essa mensagem é importante também ser dita, mas me chamou a atenção. Professor, né? tem muitas entrelinhas aqui bonitas. É, Primeiro, era o governo Francisco Dornelles, sim, quando o Axé Paul Afonjá é tombado. sim. Vai fazer 10 anos ano que Vamos vem. abrir um parênteses aqui, porque de uma maneira geral, acho que é o primeiro axé do Estado do Rio de Janeiro tombado. Esse é o primeiro ponto, professor. Porque de uma forma geral também só se tomba e quase que só se tombava a Igreja Católica. 99%. 99% são igrejas católicas, aí não tomba mais. Ou então alguma coisa pública, Sim. Uma estação de trem, qualquer coisa assim. Isso, então É um olhar de engenheiro, né? Isso. É muito interessante isso. Aqui é uma quebra de paradigma. A gente, modesta parte, acompanhou. Aqui eu lembro Uma muito... entrega ao senhor quanto na Secretaria de Igualdade Racial, de São João de Meriti. Aqui é a parceira, a Drica, que é da casa, a Adriana, que é de Oxóssi, a Drica do balé afro-contemporâneo, essa Drica. Sim, foi isso. E o cuidado que foi feito, a pesquisa, tudo, tinha esse cuidado. O livro ali era Do Ed Machado. Ed Machado, isso. Que com o tombamento veio logo a segunda edição, que é justamente o título do livro, né? Da Pedra do Sal à Coelho da Rocha. Tá? O Axé Paul Afonjá do Rio de Janeiro é mais antigo do que o Axé Paul Afonjá de Salvador. Sim. Amanhã mesmo, amanhãninha. E hoje é a nossa expectativa, inclusive, de isso iluminar o que o Ministério da Igualdade Racial está vislumbrando junto com a Embratu. Sim. Das rotas negras, de dar a possibilidade das pessoas visitarem, conhecerem, dizer de alguma forma que você existe uma pequena África do ponto de vista geográfico aqui no centro, mas isso se esplaia pelo estado. Olha a Nova Iguaçu, né? Uma Iguaçu velha, a velha fazenda, essas coisas todas, cemitério. Então isso precisa ser visitado. Isso também deve entrar na Lei 10.639, esse informativo. E turístico, ético e religioso, sabe? Com todo respeito, né? Com todo cuidado. Assim como se faz em Salvador. Entendi. Mas gerar renda, perspectiva de formação, educação do patrimônio, que o próprio tombamento exige, necessário, seja do cuidado da prefeitura, seja do cuidado do entorno das pessoas, entendeu? Você tomba, tem que cuidar. Entendi. Agora vamos falar, estamos caminhando para o nosso final, mas tem 3 assuntos que eu não posso deixar de falar. 2 deles eu vou falar num bloco. Casa de Memória do Maria João Cândido e o Museu do Maria João Cândido lá com Prefeitura. Um é a prefeitura e o outro é um projeto do governo do estado ali com a Fundação Funarja. Com a Funarja. Fala um pouquinho, dá um panorama pra gente desses 2 É aparelhos. difícil resumir, mas o Museu Maria João Cândido, que está hoje no Morro do Embaixador, no bairro da Vila São José, é algo fantástico. Em São João de Meriti. O embaixador Martim Nobre de Mello, na década de 30, governo Getúlio Vargas, isso existiu. Ali era um lugar aprazível na Baixada Fluminense. Embaixador de Portugal. Embaixador de Portugal. A gente até pode dizer de Cabo Verde, porque era uma colônia de Portugal. E está lá no Morro do Embaixador. Ele se encaixa direitinho na questão da museologia social, que existe a rede de museologia social do Estado, uma coisa lindíssima. Remos, com o professor Mário Chagas, professora Luciene Figueiredo e tantas outras pessoas. A Unirio, os estudantes da Unirio, os professores, têm todo o cuidado. Então, do ponto de vista do olhar técnico, do olhar diferenciado, já teria amparo. Quer dizer, tem amparo dentro da própria Secretaria de Cultura do Estado. O desafio foi essa reconstrução, essa verdadeira reconstrução de uma casa colonial, que lamentavelmente a gente perdeu os azulejos portugueses,
a piscina, essas coisas todas, mas o formato da casa, a arquitetura da casa foi preservada por uma outra grande arquiteta, Luciana, da prefeitura. Grande arquiteta. Né? É obra dela, por exemplo, agora a entrega que foi recente a reforma do prédio da prefeitura, do antigo PAN, que agora é o atual hospital municipal. Né? Ela, uma grande arquiteta, que trabalhou inclusive no INEPAC. Né? A tese dela, acho que de mestrado, vai nessa linha, né? De pegar os patrimônios da Baixada, da cidade de modo particular de São João, tornar isso uma tese. Existe esse livro. Então, está posto isso. E é bonito que, sem querer querendo, se tornou uma obra de governo, porque ele nasceu a ideia, né? Com o Padre Adelaide, vereador, 2007, governo Mocotó, Elias Mocotó. Aí você tem, ali sai o projeto da Câmara, que autorizava o governo a fazer esse investimento. Aí passa pelo governo Sandro Matos, 2009. Dois mandatos, doutor João, e agora o Léo Vieira recebe esse presente. Sabe? O desafio está posto, é só fazer funcionar. O prédio está dado. Entendi. Sabe? Que exige profissionais, gente que possa ajudar no fomento. Né? Museu é fomento. O museu é você colocar a possibilidade de exposição itinerante, trazer pesquisadores, trazer as escolas. Você tem uma média de 62 escolas. Imagina se você botasse que fosse por semana uma turma, você não fecha o ano. Concorda? Tem muito mais aluno do que espaço no calendário do ano, né, dos 365 dias para ter movimento no museu. Então é um pouco isso. A outra obra, em vista do longo período que foi ter esse prédio dado, o Museu Municipal Mariano João Cândido, o ex-deputado, presidente da Câmara do Rio de Janeiro, da Câmara da LERJ, possibilitou que a FUNARJ entrasse em São João. Vai ser a primeira obra, primeiro equipamento de cultura na Baixada da FUNARJ. Inclusive a frase é sua, professor Rodney. O primeiro com o nome de um negro, João Cândido. Porque é importante dizer que no Rio de Janeiro, falando da FUNARJ, alô, presidente da FUNARJ, aquele abraço. Jacques, né? Isso. Porque, vamos pegar quais são os aparelhos da FUNARJ. Carmen Miranda, vamos falar da Sala Cecília Meirelles, vamos falar de vários aparelhos. Aquele de Niterói, lá que é fantástico, aquele museu. Vila Lobos, vou falar, ou seja, a FUNARJ, que é o órgão do Estado brasileiro, né? Ou seja, vinculado é uma fundação vinculada à Secretaria de Estado de Cultura, ao governo do Estado do Rio de Janeiro. Quando isso não é dessa gestão, isso já veio já de muito tempo, acho que essa gestão inclusive corrige isso, é importante dizer. Não tinha um nome negro. Não tinha um nome negro. Masculino ou feminino. Não tem um homenageado negro, né? Ou seja, e ali ter um aparelho do Estado, né? Então o Estado financiando o João Cândido Felisberto, né? Líder da revolta Chibata, que hoje é herói municipal, herói estadual, e nós estamos batendo na trave como herói federal. Nacional, herói nacional, com aquela resistência da Marinha e tudo agora, mais. recentemente, esses dias, o João do Pulo, o feito dele, fez 50 anos, né? A quebra do recorde. E ele está agora como herói nacional, com todos os méritos. Mas a gente olha, e João Cândido? Quando que vai ser? E aquela nota horrorosa do comandante da Marinha sobre o João Cândido, a repercussão. Nós estávamos no Congresso, estava eu e o senhor lá apoiando na audiência, a presidida da Benedita da Silva. Que ela estava ali relatora, estava né? Lá o Adriano, isso, exatamente isso. Então, assim, acho que é importante falar disso, né? Ou seja, por que o Estado brasileiro, por que o Estado do Rio de Janeiro, o Estado Fluminense não tem no seu hall de homenageados para salas e aparelhos de cultura um homem e uma mulher negra? Qual é o talvez, tudo bem, você tem o espaço no Nilo Peçanha lá em Niterói, se não me engano,
é um personagem, presidente, negro, etc., mas embranquecido em certa medida, né? Então ele não está reconhecido nesse... A gente precisa de um trabalho de reconhecimento desse presidente como presidente negro, ou seja, isso é pouco... Seria tão interessante. Eu já vi essa matéria a respeito. Se é um presidente negro mesmo. Isso, é assim. A gente fala que o Lula é negro, mas Nilo Peçanha seria negro. Negro mesmo, né? Assim como foi feito com Rui Barbosa, em um dado momento ele começou a se constituir como... Então precisa um movimento disso, que acho que sinto falta. Agora, avançando, para a gente terminar, Frei, no dia 12 de outubro de 2025, em Nilópolis, o que aconteceu, Frei? Que deu uma repercussão e tudo mais. Queria que a gente pudesse falar um pouquinho disso, se você sentir à vontade. Bom, tá ligado a Pastoral Afro, tá ligado esse livro, tá ligado o que a gente tem falado da campanha da Fraternidade de 88, que é o reconhecimento do direito de ser, de celebrar de uma forma enculturada afro-católica, né? E em determinado momento foi uma coisa inédita, no sentido que eu já morei por 3 vezes em Nilópolis. Na minha opinião, hoje a Beija-Flor ganhou um outro estandarte de ouro, né? Que foi ser bem acolhido na igreja. E foi tudo espontâneo. E no momento do abraço da paz, a porta-bandeira, a Selminha... Sorriso. Sorriso. Ela estava sorrindo para o senhor? Estava sorrindo, exatamente. E o Claudinho, que samba demais, muito. Gente, eu só os conhecia dos desfiles de ensaio técnico na porta da igreja, na Mirandela. E a gente tem uma visão privilegiada que tem a varanda. Só para explicar, o que é a Mirandela para quem não é de Nilópolis? A Mirandela talvez não, é a principal rua. Sim. Tá? Claro que tem uma Getúlio Vargas e tal, mas assim, em termos culturais, de visibilidade, onde que a igreja faz o tapete de Corpus Christi, onde a Beija-Flor desfila num desfile de campeãs, é a Mirandela, né? E nos últimos anos, sempre com uma escola convidada, então você pode ter numa noite de sábado 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, lotado. Eu os conhecias assim. Da TV, dali. Ou TV ou ali, a uns 40 metros de distância, às vezes 20, mas se chegarem a mim de uma forma espontânea, na hora da Praça da Paz, subir com a bandeira, né? Com a bandeira. E foi respeitoso, foi a forma que chegaram? Respeito é pouco, é devoção, amor, carinho. Né? Entendi. Sabe? E qual foi o ponto? Eu estava toda a missa muito consciente, e olha só, era a minha segunda missa. Eu tinha celebrado a missa de Nossa Senhora Aparecida em São João, na comunidade Nossa Senhora das Graças. Que você fala de Nossa Senhora, eu falei muito daquele tempo de 1717, nesse Brasil, um governador geral, né? Ainda tipo pós-capitanias, que aqui você é uma coisa muito interessante. Né? O Brasil dividido em 15 lotes, grandes lotes, né? Hereditário, né? E você teria uma visita importante do governador ali, naquele momento onde foi feito o primeiro milagre de Nossa Senhora. Né? E tudo isso me passou muito rápido na cabeça, era acolher, porque geralmente essas figuras políticas na igreja, você fala depois da bênção final, coisa assim, entendeu? Mas eles não chegaram junto com os demais, junto com o vice-prefeito que já estava ali, tá entendendo? Eu citei o nome deles, tipo assim, chegaram, mas aí naturalmente eles vêm. Eu não podia dizer volta. Seria pior. Claro. A emenda seria pior do que o soneto. Sai daqui, não é isso. Em Nilópolis. Cara, eu ia fazer um mal maior para a igreja, é o não acolhimento. Né? Entendi. Claro que eu podia fazer de outra forma, simplesmente de palma, mas não passou isso pela cabeça. A Beija-Flor tem um samba de exaltação que é fantástico, mas não passou pela cabeça. Beija-Flor, minha escola. Mas não foi nada pensado. O que passou pela cabeça foi o samba campeão, que é o atual campeão. Eu fiquei só no refrão. Mas qual o problema? E para as pessoas que, sei lá, não estavam na mesma vibe, né? Falava de Ogum e de Xangô. Né?
na casa de algum Xangô Miguel. Sabia? Eu não estava cantando, eu não estava num terreiro. Eu sabia, desde o começo, tá entendendo? Gente, sinceramente, não consigo nem dizer foi um ato falho. Não foi combinado, não foi nada. Sim. A palavra eu coloco com maiúsculo na minha carta, foi acolhimento. Sim. E eu ganhei uma amiga, tá? Independente de qualquer coisa. Tá no meu peito. Uhum. Selminha e Claudinha. E o próprio presidente da escola, que me foge o nome. Eu acredito não, eu vivi isso nesses anos todos que eu morei em Nilópolis, desde estudante. Sim. Eu fiz o 3º ano de filosofia com Dom Adriano Hipólito. Sim. Eu fiz o 3º ano de filosofia com Dom Adriano Hipólito, né, em Nova Iguaçu. O que acontece? A escola muitas das vezes cede a quadra para a escola, para a igreja. A escola vem terminar as festas, não só na Aparecida, na Conceição e outra, vai fechar as festas de padroeiro. A escola ajuda na igreja? Ajuda. Na festa da igreja? Se você Na tem festa uma, de padroeiro, se né? você tem uma atração, a bateria da escola da Beija-Flor, você segura público até 11 horas, 11h30, não importa. Na festa da padroeira. Né? Você, tipo assim, apoteose, acabou a festa pra cima, na apoteose. Sim. Né? Sempre foi isso. Mas foi a primeira vez que o símbolo maior, né, entra na igreja. Que é o pavilhão, o estandarte. Pavilhão, tá entendendo? Eu tinha consciência disso. Que é uma cultural, mas é tudo muito tradição. rápido, é 3 minutos, gente. Né? E as pessoas esqueceram tudo que a gente fez. Poxa, a gente entrou com um banner maravilhoso da COP30, sabe? Sim. Uma reflexão de tudo que vai significar, que significa as mudanças climáticas. A gente falou dos antepassados e colocou numa perspectiva bíblica, teológica, né? Bíblica no sentido do livro de Macabeu 1 e 2, da força da ressurreição, que é Macabeus é um texto do Antigo Testamento, sabe? E as pessoas só falam aqueles 3 minutinhos. Ou seja, faz o recorte, a coisa da internet, dos novos tempos, né? Novos tempos. Faz o recorte, aí parece que toda a celebração foi aquilo, na verdade não é nada disso. Esquece dos teus 30 anos de padre, da tua vida, padre, nem esquece. Só querem... Eu li no site da diocese e eu vi a carta lá. Eu achei uma carta que podia ser mais institucionalizada, aquela carta, né? Minha opinião. Eu não li para me preservar, não li a carta para me preservar mentalmente. Mas eu li. Eu sei do que as pessoas falaram. Então, é uma carta que não cuidou de mim. Eu acho que o senhor, como membro da igreja, né, como um padre, acho que estava muito exposto tudo ali naquele documento. Fiquei exposto. Essa fala de pessoas que entendem, tá? Isso. Palavra de outros bispos e tudo mais. Então eu achei que foi uma carta que podia ter um cuidado com o senhor, né? Não quero nem falar dos outros casos, mas tem casos muito piores, morais inclusive, e a igreja não trata assim. Entendeu? Achei muita exposição. Não quero me aumentar, não. Mas, de novo, aqui cabe eu ser humilde, franciscano, e aceitar. A igreja é mãe, e ao mesmo tempo, como a gente aprende aqui, com todo respeito, em vez de quando também ela é uma madrastra, sabe? Sim, com todo respeito às madrastras. Isso. Mas eu espero que a gente prossiga na caminhada, e eu quero, inclusive, aqui nesse podcast, dizer que essa caminhada não pode ser do Frei Tatá, tem que ser coletiva. De uma pastoral afro respeitada, não maior do que no lugar dela, de ação transformadora na sociedade, sabe? De colaborar para que dentro e fora da igreja nós negros possamos clamar por mais justiça e vida para a nossa juventude, para nossas mulheres negras, né? Para uma sociedade melhor, não tem que ser só a minha pessoa. Para minha própria família, sabe? Eu falo na carta da morte do Douglas, que morreu dia 2 de setembro, um tiro, queima-roupa de fuzil, dentro da favela da Maré. Então a gente vem dessa história recente toda. No fundo, eu não merecia isso, esse aqui é o fato. Mas eu não posso comparar essa dor com quem está agora pensando que as bombas estão voltando em Gaza, sabe? Claro, não dá para pensar. Então eu não sou vítima, pelo contrário. Ao mesmo tempo que eu sou vítima, mas o que é o meu problema diante de tantos problemas que estão feridas abertas, sangrando no mundo? Perfeito. Estamos aqui finalizando esse bate-papo com o nosso querido vigário paroquial da igreja São João Batista. São João Batista, em São João de Meriti,
É um prazer tê-lo conosco, Frei Tatá. E deixe uma mensagem, né, uma bênção final para quem está nos assistindo. Eu queria fazer agradecimento para todas as pessoas que têm me apoiado, não só nessa batalha, teve outras passadas, inclusive piores, inclusive. É que hoje você tem a questão da internet, que as redes sociais é pesadíssimo, né? Pesadíssimo, né? E nós sabemos que só quer caçar like também. Tem uma turma que gosta de caçar like pra caramba. E lamentavelmente, nós sabemos que existe um grupo hoje, não quero nem falar com todas as letras, mas que acompanha o movimento que significou o governo passado, sabe? Então não dá para ser alheio a isso, né? E tem gente dentro da igreja que pensa assim. É muito pouco falar que é simplesmente um conservadorismo religioso. Também é um conservadorismo político, né? O pessoal sabe o que quer. Então, esse é o jogo, né? E eu tenho consciência disso. Agora, para além disso, deixar um abraço para os meus confrades, de modo particular o Frei João, que nos acolheu na missa e que participou, né? Nossa, eu sabia que eu era presidir aquela missa há uns 2, 3 meses antes. Né? E todo mundo sabia que era uma missa enculturada. Que era tradicional, uma missa linda. Foi chamado anteriormente? Não, estava no prospecto da igreja, tudo, uma missa divulgada. Agradecer meus confrades de São João, tudo mais. Agradecer o Dom Zanônio, o Dom Fernando, a professora Patrícia Teixeira, mais uma vez. Todos os parceiros, o nosso grupo, que é um núcleo de oração e de convivência, Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Lembrar que estava maravilhosa a nosso Tutua Mineira. Alô, Zezé! Nós temos agora a Romaria, a 29ª Romaria das Entidades Negras Católicas, com 3 músicas minhas para serem cantadas. Né? Lá na Aparecida do Norte. Acho que é muito legal. Uma glória que Deus me deu, sabe? E que tem no fundo o profeta Gil. Então é isso, sabe? Talvez, lembrando de novo a minha família, que é do Grajaú e tal, te agradecer, que você seja feliz na tua campanha, né? Independente de qualquer coisa, a gente quer a vitória, mas eu acho que está sendo uma experiência profunda e que nós possamos, inclusive, fazer um bom Freedom, de alguma forma, e o Frei Jones já colocou o Salão 4 à disposição. E eu já estou pensando no 2026. Então, nesse ano ainda. Mas é necessário. Perfeito. É necessário. E deixa a bênção final para as pessoas. Vamos dar uma... Olha, que Deus nos abençoe. E como católico, sabe, que Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, o Círio de Nazaré, uma festa linda que coincide ali com Nossa Senhora Aparecida, essa festa de 3 milhões de pessoas, aquela corda de 400 metros, as pessoas seguindo. Eu estive na Basílica de Nazaré. Eu fui 2 vezes, não dentro da festa, né? Mas que Deus nos abençoe. Linda. Que possa dar paz à Ucrânia, a Gaza, mas também a Cabo Delgado, ao Sudão. Tem muitas guerras que a mídia não fala, essa que é a verdade. Perfeito. Um abraço e que Deus nos abençoe. Amém. Então, ficamos aqui com mais esse episódio do Todas as Vozes em 1 IFRJ. Até a próxima.